Som e imagem, ok? Maravilha, é isso. Todo mundo ok? Ótimo. Faltava eu apertar um botãozinho aqui. Só configurar aqui. Todo mundo tá chegando aí, tá me ouvindo bem, tá me vendo? Tem pouca gente aqui ainda, hein? Só 16 pessoas? Pela quantidade de aluno que tem lá. Pouca gente. Enfim, né, pessoal? É que vocês viram lá que deu algum problema de desentendimento de dias, né? Nós tivemos um probleminha lá para acertar o dia. Foi modificado a primeira data e ficaram de colocar no sistema, acabou não sendo colocado no sistema, e aí acabou sendo deixado um para o outro, e o problema foi de ordem técnica, né? E eu não sabia que eu que tinha que avisar vocês, então acabou tendo esse problema de comunicação, né? Então eu peço desculpas aí para vocês, mas essas coisas acontecem, né? Infelizmente. A próxima já está agendada certinho para a semana que vem, dia 19, e aí a gente já acerta todo o procedimento de agora em diante, né? Vocês pegaram aí bastante a questão do que já foi discutido, né? Já passamos aí o livro para vocês, então acho que está bem esquematizado. Bom, essa é uma disciplina aqui bem importante no curso, viu? Essa disciplina é Agrária 1 e 2, na verdade. Ela é uma disciplina muito importante porque ela tem uma base muito forte em termos de Brasil, em termos de necessidade dos alunos, em termos de conhecimento mesmo. Então, espero que vocês possam aproveitar bastante a disciplina, aproveitar principalmente as aulas, porque eu ando percebendo aí que aparentemente as aulas não são tão aproveitadas assim. Inclusive eu até estava vindo para cá agora e pensando que eu vou, de certa forma, cobrar um pouco do que eu vou falar aqui na aula, né, porque aparentemente o pessoal não está dando tanta importância assim para a aula, e acredito eu que esse momento de estar perto de vocês dessa forma aqui é um momento que vocês poderiam aproveitar muito mais, justamente para tirar dúvidas, para conversar, para trazer dúvidas, para a gente discutir algum assunto que eu fiz como proposta para vocês. Então, acredito que esse é um momento de grande importância que muita gente não valoriza, né? Tanto é que eu estou vendo aqui 16 pessoas só até agora. Isso vai ficar registrado, vai ficar gravado para que o restante possa assistir. A gente entende aí que alguns possam ter tido problemas, já que não estava agendado previamente para hoje, e normalmente as pessoas buscam o agendamento conforme o plano inicial da disciplina. Então, esperamos aí que a partir de agora vocês tenham um pouco mais, né, de assiduidade e trabalho, porque a gente às vezes tem a impressão de que o ensino à distância ele é mais livre, e realmente né, um pouco mais livre, mas eu acho que a cobrança é tão quão a mesma do ensino presencial. E às vezes até mais, né, porque vocês não têm um contato direto com os professores, conosco, sempre. E esse contato, entendo eu, que ele é essencial, né? E nesse momento agora que nós estamos tendo esse contato, normalmente há um pouco mais de dificuldade nas discussões, nas perguntas, né? Então fica bastante aberto aí, eu vou parar várias vezes no meio para a gente conversar, tá? Eu vou colocar alguns pontos de discussão que não estão no livro,
né? Inclusive, nós vamos até alterar o livro de vocês nas próximas entradas de turmas. Então serão outros livros. Alguma parte do conteúdo também será revista, né? Então vamos aproveitar bastante essa interação que a gente está tendo agora, principalmente, para estar discutindo um pouco da geografia agrária, tá? Bom, eu não estou vendo nada aqui para mim, sempre está aparecendo verdinho, tudo normal. Se alguém mais tiver problema de conexão aí, vão se manifestando aí no bate-papo, que eu vou sempre estar olhando aqui, tá? Para mim hoje tudo tranquilo aqui, Ponta Grossa está tudo normal, céu limpo, sem chuva, porque normalmente quando chove é que vem problema, né? Então aqui hoje está bastante tranquilo. Não sei se tem alguma variação ou não, mas, né? Bom, então sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui hoje nós vamos falar um pouquinho de uma discussão que ela é bastante pertinente dentro do campo da geografia agrária brasileira. Pertinente porque ela traz algumas ideias relativas principalmente a conceitos, né? Quais são os conceitos que nós utilizamos dentro da geografia agrária? Quais são os principais pontos e elementos que nós podemos discutir dentro da geografia agrária? Então, nós temos aí uma variedade gigantesca de autores que usam conceitos de forma errada, de forma equivocada. E isso eu acho que tem que ser muito bem visto. Então, eu vou pedir bastante atenção para vocês, principalmente nessa discussão e entendimento desses conceitos. Eu vou passar aqui alguns autores que eu acho que é relevante. Não se prendam aos autores, que vai ficar gravado, vocês todos terão acesso novamente a tudo que está sendo falado aqui e que será falado durante essa tarde. Acho que é importante essa revisão, né? Vocês não precisam assistir novamente inteiro o trabalho ou a aula. Assistam parte, aquilo que interessa, vão passando, vão puxando com a setinha lá, e assistam aquilo que é mais interessante e é mais relevante. E, inclusive, anotando isso, né? Deixo isso anotado. Principalmente para vocês pesquisarem futuramente, caso vocês precisem. Por quê? Porque, às vezes, eu vou falar aqui, né? Vai chegar aí no ouvido de vocês e pode cair no esquecimento, tá? Vou fazer algumas perguntas para vocês no meio aqui da aula, né? E essas perguntas estão relacionadas ao que a gente vai ver agora, tá? Vamos tentar não ficar muito cansativo, é mais um bate-papo, é mais uma apresentação para vocês. É claro que vocês olhando na tela e eu aqui sem ninguém para me ver, né? Tento imaginar que vocês estejam aí prestando bastante atenção no que eu tenho para falar para vocês. E esperamos aí, né, nas semanas de geografia aqui da UEPG, que vocês possam participar. E dessa forma podemos estar nos conhecendo pessoalmente, todos. Ok? Bom, então vamos lá. Hoje, vou até deixar a anotaçãozinha aqui, caso precisem e vocês possam fazer algumas perguntas aí. Hoje a gente vai trabalhar dois temas. O primeiro deles é um tema conceitual e básico dentro da geografia agrária, que é justamente a relação da compreensão de duas categorias de análise, que são essas que vocês estão vendo na tela aí. O que se forma ou se denomina a gente chamar alguém que mora no campo e vive no campo de agricultor familiar ou camponês. Entendo eu que todo mundo já ouviu falar desses dois termos, certo? Normalmente, olha o que acontece. É engraçado, a gente pega vários trabalhos, principalmente de alunos, que a gente lê escrito o seguinte: pequeno produtor rural. Pequeno produtor rural. O que é pequeno produtor rural? Essa é uma pergunta, né? Uma pergunta interessante por quê? Porque a maioria das pessoas escrevem lá: que no meu município nós temos a maioria de pequeno produtor rural. Certo? O que você está chamando de pequeno produtor rural? Quem é o pequeno? Pequeno é um anãozinho? Giovanni está colocando ali, que mora e planta em uma pequena área. Certo, Giovanni. Primeira colocação aí.
planta o quê em uma pequena área? O que é uma pequena área? Com relação ao quê? Entenderam? É complexo a gente criar um conceito baseado que produz em pouca quantidade para a própria subsistência. Tem vários elementos aí que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. Por exemplo, um cara que planta uva. 1 hectare de uva é bastante uva. É um parreiral relativamente grande. É bastante. Ou 1 hectare de alface. 1 hectare de cenoura. Hortifruti em geral. E 1 hectare é muita coisa. Agora, ótimo, Giovanni. Para soja não é nada. Então esse cara é o quê? É pequeno ou é grande em 1 hectare? Vamos supor, né? 1 hectare. Então, nunca usem esse nome, pequeno produtor rural ou grande produtor rural. Nunca usem isso. Por quê? Porque para você usar, primeiro você tem que estar baseado em alguma coisa. Você não pode simplesmente falar que é o pequeno, é o grande. Não. Depende. Relativo tanto à produção, quanto ao tamanho da área. E, normalmente, a gente sempre usa conceitos ou que são construídos, ou que existem bases legais para isso. Por exemplo, o IBGE não utiliza pequeno produtor rural. O IBGE já traz outras nomenclaturas. Se eu chamar o cara de proprietário rural, significa o quê? Significa que ele tem a posse da terra, correto? É proprietário. O IBGE, ele usa estabelecimento rural. Estabelecimento. Tem alguém que trabalha no IBGE aí, eu conhece? Então, o que é o estabelecimento rural? É justamente a unidade produtiva. Né? Que normalmente a gente chama de propriedade. Não é propriedade, a gente não sabe se é ou não. A gente só vai saber se é propriedade se a gente perguntar para aquela pessoa que vive e mora naquele lugar, naquele estabelecimento. Então, gente, muito cuidado. Tá? Muito cuidado com o conceito. Então, primeira dica para vocês aí. Já anotem isso, né? Coloquem isso no caderno de vocês, no livro de vocês. Fujam de conceitos genéricos. Esse é um conceito genérico. Pequeno produtor rural, ou grande produtor rural, ou médio produtor rural. Essa é a primeira dica. Por quê? Porque a gente nunca sabe quem ele realmente é, até nós pesquisarmos, irmos atrás, discutirmos e sabermos qual é a base que a gente está tomando e estamos aí condicionando para que a gente possa afirmar que o cara é pequeno, médio ou grande. E mais um contexto ainda. Depende muito da região. Depende da região. Por exemplo, nós aqui em Ponta Grossa, nós aqui do Paraná, principalmente, nós temos um contexto que é totalmente diferente, por exemplo, de um contexto no norte do Mato Grosso, de Goiás, Amazonas, Pará, enfim, Tocantins, que é uma região onde até o alqueire vale o dobro do nosso alqueire aqui. Nosso hectare vale 10 mil metros quadrados. Nosso alqueire vale 24.240 metros quadrados. O alqueire lá na Amazônia, no norte do Mato Grosso, é o dobro, é 48 mil metros quadrados. Então um alqueire lá é um cara pequeno. Sacaram, gente? Sacaram? Então, cuidado. Cuidado com esses conceitos genéricos, que é muito do senso comum, né? O cara que é pequenininho lá. Ok, depende, né? Eu conheço um monte de cara pequenininho aqui em Ponta Grossa, pequenininho, né? Que os caras produzem 5, 6 hectares de uva e os caras estão nadando em dinheiro. Porque os caras investem massivamente numa produção que não precisa de tanto espaço, né? Tanta terra, assim. Então, os caras
Na verdade, são pequenos, depende. O que a gente está chamando de pequeno? Né? Então é muito relativo. A Rosineia falou ali que é relativo e realmente a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente não pode colocar especificamente num texto, por exemplo, é pequeno produtor rural. Não, tem que tomar cuidado, tá? É um texto, um trabalho, enfim, qualquer coisa. Piscicultura também, né? Piscicultura também. E hoje com outras alternativas, né, que não apenas especificamente ligadas ou direcionadas diretamente à agricultura. Você falou de piscicultura, pode ser também pesca e pague. Né? Pesca e pague não é agricultura, não é atividade agrícola. Mas a pesca e pague foi muito comum. Aí na cidade de vocês, você deve ter visto ou conhecido vários pesca e pague. Se não vários, né? Pelo menos um ou dois começa a aparecer um monte aí. Então depende do lugar e começa. E é o quê? É uma atividade não agrícola. Mas por que essas coisas começam a aparecer? Simplesmente porque a atividade agrícola em si passa a ter muita dificuldade. O produtor, a pessoa que vive no campo e trabalha na agricultura, ele começa a ter muitas dificuldades de conseguir produzir e comercializar. Então começam a aparecer alternativas. O que eu vou fazer então para gerar renda? Aí começa, né? Pesca e pague. O cara começa a fazer, de repente, geleia. Alguns começam a fazer vinho. Turismo rural, em geral, né? Onde incluiria tudo isso. Queijo, enfim, ótimo, gente. Isso, vamos falando. Hotel fazenda. Hotel fazenda é uma coisa interessante, viu? Hotel fazenda. Os caras exploram de várias maneiras o seu estabelecimento rural. Várias formas. Então, o hotel fazenda, eles trazem, em São Paulo, por exemplo, antigas fazendas de café se tornaram hotel fazenda porque só a venda do café não estava dando renda suficiente para aquelas pessoas sobreviverem. Isso tudo que você está falando está tudo certo, quitandas, restaurantes, todo mundo está incluso aí dentro dessa lógica, dessa ótica, né? De uma nova forma que se pode viver no campo hoje, né? De um turismo rural diferenciado. Só terminando aquela ideia, então. Então os caras estão lá a fazenda de café e eles passam a utilizar a fazenda de café para receber estudantes e pessoas que moram em São Paulo. Essa fazenda que eu conheci é em Itu. Fica aproximadamente perto de São Paulo, uns 150 quilômetros, 180 quilômetros, que ali é muito pertinho, né? Então o pessoal sai da capital, nunca viu um pé de café na vida, nunca viu uma vaca na vida, uma galinha, e aí eles chegam no hotel fazenda. Que aí no hotel fazenda eles têm, além da estrutura de pouso, tem toda a estrutura de alimentação, e aí o pessoal do hotel, da fazenda, eles fazem vivência com essas pessoas. Eles fazem o pessoal tirar café, apanhar café. Eles têm plantação de morango. Eles fazem o pessoal colher morango. Olha como é que é colher um morango. Olha que é um morango in natura. Olha que é um pé de morango. Nunca ninguém nem... Às vezes a pessoa nem vê isso, nem sabe, não tem nem ideia do que é um pé de morango. Andar a cavalo. Pesca e pague. No caso, ele nem não precisa pagar, já está pago, né? Então os caras pescam para levar lá no restaurante. Enfim, para quem vive, nasceu na cidade grande, principalmente, vive aquilo ali, é isso aí, Francélio. Eu tenho um amigo também, eu falei da vaca porque eu lembrei que eu tenho um amigo que ele nunca tinha visto uma vaca na vida. O dia que ele viu, ele falou, não acredito que isso é uma vaca. O cara ficou louco, né? Para ter visto uma vaca. Mas medicina veterinária, não sei, acho que era pior, viu? O cara fazer medicina veterinária e não ver uma vaca, né? Nesse caso, meu amigo fazia geografia comigo, inclusive, né? E aí eu fui mostrar que era uma vaca pro cara, o cara ficou, né? Nossa, o cara de Guarulhos, o cara ficou assim, entusiasmado. Nossa, uma vaca. E como é que tira leite da vaca, né? Aí a gente levou o cara para tirar leite da vaca. Enfim, o cara apavorando. É um choque de realidade, como disse o André. E esse choque de realidade, muitas vezes,
Ele era de São Paulo e viu quando chegou, nesse caso aí, até que enfim, né? Então, nesse caso, é um choque muito de realidade. Só que, assim, esse choque de realidade tenta mostrar para as pessoas uma realidade, muitas vezes, que é uma realidade de um espaço muito maior e de que as pessoas normalmente não conhecem. Então, por isso que a gente fala, gente, vamos tomar muito cuidado, principalmente, com o uso desses conceitos na hora de a gente escrever, na hora de a gente usar simplesmente por uma fala, por uma aula. Tá? Então você nunca chega aí na sala de aula e vai falar assim, é que os pequenos produtores rurais, não sei o que lá. Não existe pequeno produtor rural. Tá? Então, eu até brinco, pessoal, pequeno produtor rural para mim é aqueles pequenininhos, anãozinhos assim, né? Então, um cara pequenininho, né? Ou não precisa nem ser anãozinho, 1,50 m, assim, já é pequeno. Então, cuidado. Esse é um conceito, assim, que a gente normalmente não utiliza, porém a gente vê muito, tá? Normalmente o que a gente utiliza? Se a gente for fugir de qualquer conceito, qualquer linha teórica, que isso é um problema também, a gente normalmente utiliza... A gente pode utilizar do IBGE, tá? Você pode colocar aí, é um estabelecimento rural, certo? Quem vive nesse estabelecimento rural? Opa, aí já mudou a história. Então eu estou falando de estabelecimento rural, que é um aspecto físico, né? É uma delimitação territorial. Isso é um estabelecimento rural. Que pode ser de um proprietário, o cara pode ser dono, pode ser de um arrendatário, pode ser de um poceiro, pode ser de um ocupante, pode ser uma terra devoluta. Então aquele estabelecimento ele pode ser muita coisa. E não especificamente somente propriedade. Então, cuidado. Certo? Cuidado porque a gente tem que entender o que a gente está falando. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Né? O que estamos falando especificamente? E aí eu trago para vocês, dentro da geografia agrária, duas grandes linhas teóricas que a gente conhece hoje um pouquinho. Que é dois conceitos construídos, que é o conceito de agricultura familiar ou agricultor familiar e o conceito de campesinato ou camponês. Quem são os agricultores familiares e quem são os camponeses? Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá. Então essas duas pessoas aqui são historicamente construídas. Tá? Vamos começar a falar, já, principalmente do conceito de campesinato, que ele é mais antigo. Tá? Ele sendo mais antigo, a gente vai colocar alguns pontos específicos. Quem é o camponês? Bom, então o objetivo da aula é verificar a atualidade e necessidade do debate. É necessário a gente debater isso, a agricultura camponesa familiar? Evidentemente que é. Por quê? Porque normalmente nós não utilizamos corretamente os conceitos. E além de não utilizar corretamente os conceitos, nós não sabemos quem é quem dentro dos conceitos principais da geografia agrária. Então é totalmente necessário. E levando em consideração ainda que dentro do contexto do cenário brasileiro, nós temos uma mudança muito grande de paradigmas, nós temos uma mudança muito grande de relações. Eu falo isso, inclusive, principalmente por causa da própria formação do Brasil, que a gente vai ver na semana que vem, né? Então o Brasil já começou errado, lá com as sesmarias, com as capitanias hereditárias, muita terra na mão de poucas pessoas. Só para vocês terem ideia, como é importante a gente conhecer isso. Estado de Alagoas, lá no Nordeste. Estado de Alagoas. O estado inteiro... Então, esse arcabouço histórico, né, que começou desde lá de 1500, respinga hoje. E não mudou nada. Ou pouquíssima coisa. Né? Enfim. Então, o estado de Alagoas, ele é um estado hoje que possui 76 famílias donas de todas as terras do estado. Quando eu falo famílias, eu estou falando aí que dá mais gente, né? Não são só 76 pessoas, dá mais pessoas por causa que as famílias elas são compostas por mais pessoas. Mas assim, imagine só, um estado inteiro, aí vocês vão falar, mas o estado é pequeno. Tudo bem, o estado é pequeno.
Mas esse estado pequeno, para você de uma ponta a outra, você roda 300 quilômetros. 300 quilômetros é muita terra, se não for mais 300. Então o estado inteiro aí, 76 pessoas, famílias, perdão. Muita concentração na mão de poucas famílias, pouca gente. Qualquer município pequeno que você pegue, um município de tamanho reduzido, você tem no município inteiro, toda a parte da estrutura agrária, no mínimo uns 500 estabelecimentos rurais. No mínimo. Um município. E aqui, o que eu estou falando? O estado inteiro na mão de 76 famílias. É muito pouco. Ou seja, a concentração é muito elevada. Muito elevada. E a gente percebe isso não só no estado de Alagoas, né, que tem uma concentração fundiária muito maior, mas em outros estados brasileiros onde ainda os interesses de uma oligarquia agrária, os interesses políticos de quem domina esse estado são muito mais relevantes do que uma possibilidade de divisão de terras, né? Então, o problema no Brasil no campo ele é muito grande, muito. Por quê? Porque ele é historicamente construído e aceito pela sociedade, pela maioria da sociedade. Quando eu digo maioria, eu estou dizendo aí que são pessoas que não querem e não têm interesse algum em modificar a essência dessa estrutura fundiária do campo brasileiro. Os caras não têm interesse nenhum. Bom, vamos lá. Gerar algumas ideias sobre os conceitos de campesinato e cultura familiar, que a gente vai ver agora. Apontar alguns dos principais autores e pesquisadores que analisam a temática e relacionar campesinato e agricultura familiar no Brasil. E André, não convém, sabe por quê? Porque quem financia parte das eleições dos governantes é justamente essa oligarquia agrária. A gente tem vários exemplos disso no Brasil, né? Inúmeros, né, para falar a verdade. Então, não convém, né? Esses coronéis aí dá-se o nome de oligarquia agrária, né, tão dominante. Eu morei 3 anos na Bahia. Esses 3 anos que eu acabei ficando na Bahia lá, eu percebi muito isso, né? É uma forte oligarquia que os caras querem dominar aquela região, eles querem demonstrar o poder que eles têm na região. Tanto é que, bom, vai ficar gravado aqui, mas não é segredo para ninguém. Quando eu fui para a Bahia, eu fui convidado pelo Estado da Bahia a escrever o livro didático dos estudantes de ensino fundamental na Bahia. E eu fui contratado, né, pelo Estado. E eu começava a escrever o livro e todo final de capítulo eu tinha que entregar o que eu tinha escrito. É como se fosse uma verificação aí de conteúdo, né? Aí eu entregava o livro, semana seguinte que eu voltava lá para reescrever a segunda parte do livro, obrigado pelo nome, tinha esse nome que eu estava procurando. O livro vinha todo rabiscado. Vinha falar, não, você não pode falar isso. Você não pode usar, por exemplo, que aquele córrego perto ou do lado daquele shopping está poluído e que as pessoas que vivem na favela ali jogam lixo e poluem aquele córrego. Ou que existem interesses por trás de tudo isso daí. Então, eu tinha que cortar. Eu tinha que cortar um monte de coisa assim do livro. Que acabou isso? Isso foi... Eu vim para cá em 2013, foi 2012. 2012. E eu acabei, então, ficando um pouco desanimado com isso, porque eu falei, pô, que legal, né? Eu fui convidado para escrever o livro do ensino fundamental do estado inteiro, né? Acho que é uma responsabilidade muito grande, uma importância, principalmente, de poder mudar alguma coisa, né? Só que essa mudança, infelizmente, ainda caía nessa questão aí do coronelismo, essa questão dos interesses políticos. Então era complexo ainda falar disso, é muito delicado. Então essa censura que havia, não delineadamente, tão claramente, mas havia, né? Porque eu mandava, ninguém sabia disso, né? Mas eu mandava lá o livro,
o capítulo e a pessoa e vinha todo rabiscado, né? Enfim, você perde um pouco aquele ímpeto inicial que você tinha, né? Fala, pô, que legal, eu vou fazer o negócio para mudar, né? Mas, enfim, tá lá aí. Então eu acabei escrevendo os 2 primeiros capítulos só, primeiro e segundo bimestre. O restante acabou ficando. Eu acabei vindo para cá. Aí eu passei aqui na UEPG, né? E acabei vindo para cá. Bom, vamos lá. Então, o ponto de partida que eu acabei de falar, vamos começar a falar principalmente, inicialmente, do conceito de campesinato. Por quê? Então, a gente já respondeu que é um debate muito atual, que é algo que necessita, principalmente para você entender todo o contexto que existe no campo brasileiro, principalmente para vocês utilizarem. O que eu vou utilizar de conceito? Qual que vai ser a minha compreensão desses produtores que vivem no campo, dessas famílias que vivem no campo, tá? Então, é um debate necessário. Então, vamos começar falando primeiro do conceito de campesinato. Por quê? Porque é um conceito histórico. É um conceito histórico que vem lá do século XVIII, século XVII, que ele é construído principalmente através de uma organização familiar. Então, primeiro ponto. Os camponeses são constituídos e compostos por famílias. Ponto-chave. Vem até antes do feudalismo, viu, André? Então vem lá da estrutura mesmo russa, grega, que traz um pouco dessa identidade. Por quê? Quem que é o camponês? O camponês, ele tem vários sentidos e várias ideias, né? Vários sentidos e várias ideias que formam a identidade desse camponês. Então, a primeira coisa, o camponês é composto por uma unidade familiar. Esse é o primeiro ponto. O que é uma unidade familiar? É a sociedade patriarcal natural que a gente conhece, né? É o marido, a mulher e os filhos. E percebam que no campo, quanto mais pessoas no campo, é mais mão de obra. Diferentemente na cidade. Na cidade, quanto mais pessoas, né, não tem jeito de empregar todo mundo. O cara vai... Difícil morar todo mundo no barraco, né? Então, mais pessoas no campo representa mais trabalho, mais mão de obra. Aí eu não preciso contratar ninguém de fora. Às vezes nem tem condição de contratar alguém de fora. Então, normalmente só a gente pegar, por exemplo, nossos avós, né? Meus avós, eu tenho 6, 7 tios por parte de pai e 8, 9 por parte de mãe. Né? Acho que vocês têm devem ter aí as mesmas quantidades aí de tios, tias, né? Então, normalmente, o pessoal mais antigo aí tinha um monte de filho, né? E por que isso? Normalmente, é óbvio que tem várias explicações, né? Mas louco, 21, aí uma das explicações para isso é justamente que vários filhos é uma... essa daí foi demais, né? Crisane também. Então, vários filhos, além de não ter televisão, além de não ter métodos conceptivos, não tinha lugar para passear, não tinha outras coisas para se distrair, né? Uma das coisas era que não tem problema, vamos ter filho mesmo, porque aí a criança cresce e vai ter aí mais mão de obra pra gente, né? As pessoas vão ajudar, as crianças vão ajudar. 5, 6 anos de idade, todo mundo trabalhando na roça. E era assim, essa é uma realidade. E dessa forma, a família se estrutura como uma unidade. Tanto é que Chayanov, um dos caras que mais escreveram sobre quem são os camponeses e defendem a permanência do camponês até hoje, falam que, olha lá, ele fala que o campesinato é um modo de produção específico. Por quê? Porque os caras são diferenciados. Por que eles são diferenciados? Então lá, primeiro ponto era: os camponeses são produtores familiares, correto? Porém, eles não são chamados de produtores familiares, eles são chamados de camponeses. Bom, já a gente chega nos familiares.
Segunda questão. Se eles são produtores familiares e têm mão de obra familiar, eles possuem características diferentes. E alguém falou lá atrás, deixa eu ver quem que falou aqui. Se foi... Eu não tô nem achando mais aqui. Achei, o André que falou. O André. Aí, André, você falou assim, ó. Ele produz para a própria subsistência, certo? Voltando aqui. Bom, a segunda característica do camponês é essa. A organização familiar camponesa, ela produz para a subsistência, ou seja, tem até vários livros que falam a respeito, que chamam o camponês de um ser, acho que até o livro do Chayanov, assim, é um ser, parece um ET, não existe esse cara. Ele é preguiçoso, não está afim de trabalhar, por quê? Ele trabalha e produz até o momento e a quantidade necessária para a sua sobrevivência e da família. Ele não produz além, ele não planta mais do que o necessário para a sua sobrevivência. Se passar, passa um pouquinho, né? Porque tem as intempéries, pode chover, pode fazer frio, pode ter seca. Então ele pode perder a produção. Mas a ideia é justamente que ele possa produzir essencialmente o necessário para a sua sobrevivência. Então esse é o cara que é chamado de camponês. Por isso que o pessoal fala, pô, o cara preguiçoso, jeca tatu, né? O cara folgado. Quem que é esse cara? Ele é o camponês. Por quê? Porque ele só produz aquilo. Ele não vai produzir mais, ele não vai suar mais a camisa para produzir além daquilo que ele vai comer e a família dele vai comer. Para ele é pronto, é ótimo aquilo lá, não tem mais necessidade. Será que existe esse cara hoje? Bom, vamos ver. Agora vamos falar de outros autores que vão dar mais ênfase a isso que eu estou falando. Sérgio Velho, esse autor aí, de um livro dele de 69, fala que a situação do campesinato do Brasil pode ser entendida como um contínuo. Ou seja, camponês, proletário. Quem é o proletário? O proletário é o pobre da cidade. E o camponês é o pobre do campo. Tá? E esse camponês, ele teria mais facilidade para se recriar enquanto camponês, para sobreviver em áreas de fronteira do país. Ou seja, em áreas onde poderiam ter terras para que esse camponês pudesse viver. Tá? Tem muita gente aí que está falando que é difícil, que não. Eu vou citar alguns exemplos. Existe esse camponês hoje? Existe. Mas... bom, eu já chego lá. É que eu quis adiantar aqui, mas... Vamos lá. Wurtman enfatiza que as migrações fazem parte desse processo. Claro, acabei de falar agora. Por quê? Porque um dos maiores problemas do Brasil hoje é a estrutura fundiária concentrada, como eu dei o exemplo agora de Alagoas. A nossa estrutura fundiária só perde para o Paraguai. O Paraguai é mais concentrado do que a gente, proporcionalmente, evidentemente. Então, se você pegar percentualmente, o Paraguai ele é mais concentrado, as terras na mão de poucos, do que o Brasil. Tá? Então, o Brasil ele é concentrado. Então, onde que os camponeses buscam o seu território? Buscam possibilidades de poder produzir? Em áreas de fronteira. A gente chama isso de fronteira agrícola. O que são fronteiras agrícolas? São áreas de expansão. É a área onde as terras ainda estão sendo colonizadas. Então, principalmente norte do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso, sul da Amazônia. Então, essas regiões de expansão da fronteira. Essas regiões são ainda
áreas que possuem possibilidades de sul do Pará, né, possibilidades sul e leste do Pará, né, aquele fechamento, né, da floresta amazônica ali. Então essas regiões aí são áreas que atraem bastante famílias camponesas, que possuem um pouco dessas características. E é interessante que essas famílias, elas não precisam de quase nada, além do que existe dentro do seu estabelecimento. Eles produzem praticamente tudo. Só que somente eles produzem o necessário para a sua sobrevivência. Eles não vão, né, despender mais tempo ou suor, ou trabalho, principalmente, em formas de produção que vai sobrar, por exemplo. Né? Ah, mas se sobrar, o que eles fazem? Ou eles vendem ou eles trocam. Mas normalmente, né, eles trabalham só para aquilo lá. Mas normalmente, o que sobra, eles trocam com vizinhos, eles trocam com outras famílias que possuem coisas que de repente eles não produzem. Então, são ideias diferenciadas de uma vida que nós não estamos acostumados. Né? Vamos passar aqui. O Erlo está falando aqui, nessas áreas predomina grande propriedade rural. Realmente, essas grandes propriedades rurais, elas acabam dominando essas áreas de fronteira. Só que mesmo com esses grandes estabelecimentos rurais nas áreas de fronteira, nós temos as possibilidades de inserção de entradas desses camponeses nessas regiões. Porém, a luta pela terra fica muito intensa, né? Porque os grandes, eles querem tudo. Eles querem até mesmo as áreas menores, as áreas mais isoladas, mais de repente até com uma área ou com uma terra de menor qualidade, enfim, os caras querem tudo, né? Então aí a briga começa. Por isso que lá no Pará, no sul da Amazônia, no Tocantins, a luta pela terra é muito maior. Porque qual que é a lógica da coisa, né? O ar todo mundo tem direito a respirar, não é verdade? O ar é um bem natural. Embora hoje a gente já vê, não sei se vocês já viram aí, algumas reportagens, o cara no Fantástico aí, vendendo ar engarrafado, da Sibéria, da Amazônia, da Islândia. Não sei se alguém viu isso daí, não. Eu achei um absurdo quando eu vi isso daí. Imagine só, né? O cara vender ar engarrafado. Putz, é pra acabar, né? O cara pega a garrafa de ar lá, acabou. E o cara paga $30 pela garrafinha de ar. Enfim. O ar, que é um bem natural. Todo mundo tem direito a respirar em qualquer lugar. O fogo, embora exista o palito de fósforo e o gás para fazer o fogo também é um bem natural, que todo mundo poder utilizar. Um elemento natural. A água, qualquer um pode utilizar a água. O que a gente paga, na verdade, é o tratamento dela, uma água de melhor qualidade, ou que a gente saiba que é de qualidade, ou espera-se ser de qualidade, né? E o encanamento, a água chegar até a nossa casa, né? Então a gente paga isso. A água em si, nós não pagamos, porque é um bem público. Nós pagamos a água engarrafada, o tratamento dela, a certeza de que aquela água é uma água de qualidade, né? Enfim, tratamento de distribuição em geral. Nós não pagamos, obrigado, Erlon. Nós não pagamos, enfim, a água em si. Então a gente falou ar, fogo e água. Falta o quê? Terra. Terra. A terra é o único dos bens hoje que ele é mais capitalizado. A terra é capitalizada. Se os elementos naturais todos são de acesso comum, a terra deveria ser também de acesso comum.
Só que o capitalismo não deixou que assim fosse, né? Então, a terra como um bem comum, um bem público, um bem natural, enfim, todos nós moramos no planeta Terra, que é um só, né? Teoricamente, todos teriam direito de acesso a essa terra. Mas, né, a gente percebe que não é bem assim a história. Tô vendo que tem gente que tá conectada, mas não aparece a orelhinha aqui, tem gente que nem tá nem ouvindo. Mas tudo bem, vamos lá. Dentro dessa lógica, quem são esses camponeses? Os camponeses fazem parte de revoluções burguesas e possuem um significado diante de uma expressão de luta. Quando faz parte da revolução burguesa, quer dizer que eles são os excluídos, né? Consequentemente, eles são hoje muito mais vinculados a buscar a terra, a ter o direito à terra. Por quê? Porque com o capitalismo a terra ficou na mão de quem tinha dinheiro. Semana que vem eu vou falar especificamente sobre essa história aí da formação da estrutura fundiária brasileira, tá? Então esses caras, eles buscam sempre o acesso à terra. No Brasil hoje nós temos ainda alguns grupos que buscam a necessidade do acesso à terra, tá? Chanin, hoje, eu acho que o Chanin é o cara que mais é a favor do campesinato. Ele fala que o campesinato possui um padrão de vida diferenciado. A gente acabou de falar aqui, né? 2 deles. É uma família de subsistência. Simples. E eles se inserem dentro do modo de produção capitalista. E sempre subordinado ao capital. Eles nunca vão ser os donos da força de trabalho, eles nunca vão ser os caras lá que comandam o negócio. Não. Os camponeses, coitados, eles hoje tentam sobreviver dentro do capitalismo. Tá? Oliveira é o Ariovaldo Melino de Oliveira, um dos maiores geógrafos agrários que tem no Brasil hoje. Ele fala sempre que o camponês é o cara que é contraditório ao capital. Ou seja, a lógica de vida do camponês é contrária à lógica do capital. Porque qual que é a lógica do capital? Lucro. Eu vou vender para eu ganhar dinheiro. Cada vez mais. E qual que é a lógica do camponês? Eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver com qualidade de vida. Tem até um outro termo hoje, né, que existe, que o pessoal chama o bem viver. Por quê? Porque fala, o camponês, o jacatatu, o cara não consegue viver, o cara não consegue ganhar dinheiro. Será que ele quer ganhar dinheiro? Às vezes o cara não quer ganhar dinheiro, o cara quer ficar de boas na lagoa. O cara quer ficar tranquilo. Por quê? Se houver qualquer crise mundial, qualquer coisa assim hoje, quem vai sobreviver? A gente que vai ter que ir no mercado comprar coisa? Ou o cara lá que está lá produzindo a produçãozinha dele, de boa, sentadinho na sombra, produz, a família inteira come, tem a vaquinha que dá leite, tem as galinhas que dão ovos, às vezes ele mata uma para comer, tem o peixe num açudezinho para ele pegar, ou num córrego, né? Nem tanto, mas um açudezinho. Tem as verduras, tem as frutas. O cara às vezes só não produz sal, açúcar. O resto o cara tem tudo. Qual a preocupação dele? Às vezes nem remédio, viu, Erlon? Os caras não ficam doentes. Ele não tem agrotóxico em nada. Não passa nervoso. Não usa agrotóxico. Comida de boa qualidade. Tem a questão das ervas naturais. Enfim. Na verdade, quem se ferra somos nós. Viu? Somos nós. O cara tá lá de boas, tranquilo. E eu falo isso pra vocês, que eu conheço vários lugares onde essa realidade existe. Aí você fala, pô, dá até vontade de morar num lugar assim, né? Só que você tem que aprender. Aí entra uma outra questão, né? Que é a forma de produzir. Você não vai produzir também usando veneno, né? Você não vai produzir usando
pesticida. Então, aí existe a agroecologia, que é a outra forma, a outra vertente de produção vinculada a essa lógica de vida. Então, sim, existe. Já chego lá, vamos lá. Então, dessa forma, quem quer esse camponês? É uma classe social, né? Teve até o autor anterior lá, o Sérgio Velho, falando que quem é o camponês? O camponês é a continuação do proletariado. A Marta Marques, que é a professora da USP, ela fala que o camponês é uma classe social. Ou seja, realmente, ela é uma continuidade daqueles pobres que existem na cidade, em relação a serem descartados pelo sistema capitalista de produção. Porém, os caras são muito organizados. Eles possuem um padrão de vida diferenciado. Então, esse camponês, ele existe, sim. E ele, segundo a Marta Marques, ele é um conceito-chave para entender as desigualdades do campo brasileiro. Por quê? Porque ele permanece dentro... Olha só que loucura, né? Qual que é a lógica do mundo hoje? Dinheiro. Né? Vocês estão estudando para quê? Professor, para ganhar conhecimento. Tá, ganhar conhecimento. Para ganhar bagagem. Né? Mas qual é o fim disso? O fim disso é vocês serem remunerados e aceitos profissionalmente como tal. Né? É evidente. Então a lógica do mundo é essa. É essa hoje. Tudo é voltado a ganhar mais, a lucrar mais. E muitas vezes passa por uma lógica, até mesmo a lógica da ganância, lógica da corrupção, que alguém falou agora há pouco aí, né, de passar o outro para trás. Se eu puder passar o meu colega para trás, no campo isso era bastante comum, né? Isso é bastante comum. Então, que legal, Janaína. Então, a produção agroecológica lá. Então, isso é fantástico, né? Bom, então, muito cuidado com, por exemplo, a lógica que é passada na televisão. O agro é pop, né? É pop para quem? Para quê? Professor, mas gera divisas, gera renda. A soja gera muitas divisas. Realmente, a soja gera muitas divisas. Ela eleva o PIB do Brasil. Mas eleva o seu ou não? O meu? Da sociedade em geral? Eleva dos caras que são donos da soja, evidentemente. Então, muito cuidado com isso daí. O capitalismo traz uma alienação muito forte na sua estrutura e fala que todo mundo pode ficar rico. Então você pode, quem cedo madruga, como é que é? Quem acorda cedo, quem cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Vamos trabalhar desde cedo que a gente começa a ter mais dinheiro. Pô, calma lá. A gente não vai ficar rico, não. Esqueçam isso. Esqueçam. E nem se ficar. Né? Qual que é a lógica de ficar rico? Se tem milhares de pessoas morrendo de fome. São todas iguais. Igual nós. São pessoas normais. Então não é normal existir essa desigualdade. Não é normal existir essa fragilidade social que a gente conhece. Então, vamos com calma, né? Por que vocês acham, por exemplo, que o governo, ou os governos em si, não estão nem aí para a atividade que a gente está falando agora, para o camponês? Está nem aí. Porque eles falam o quê? A modernidade do Paraná está vinculada à soja, ao trigo, à erva. A erva até que às vezes pode pegar algum agricultor familiar, não camponês, a gente chega lá. Enfim, muito cuidado, né, gente? Aí entra com outra questão, né? A questão da MST, reforma agrária. A reforma agrária sim é necessária. O MST é uma das representações disso. Tem problemas no MST? Tem um monte. Tem coisas boas? Tem um monte também. Tem milhares de coisas excelentes dentro do MST. Agora, por que o MST existe? O MST só existe porque o governo não dá conta de fazer as coisas sem pressão. Ou você já viu, alguém aqui já viu o governo fazer alguma coisa de bonzinho sem ninguém pressionar? Ninguém faz.
Então, o MST ele vai lá e faz a pressão sobre o governo. Só assim o governo vai falar, opa, então eu tenho alguma relevância, eu tenho que fazer alguma coisa. Enfim, vamos passando aqui. Pô, já 3h05 já. Não foi nem metade dessa aula ainda, eu estou falando que nem um louco aqui. Deixa eu tomar água. Vamos lá. Paulino, Almeida deve ser uma orientanda, né? Paulino é uma professora da UEL. Eliane. Acredita na permanência e reprodução campesina no mundo moderno, levando em consideração uma disputa constante por território como vista nos movimentos sociais. É o que a gente está falando agora, né? Por exemplo, o MST, enquanto movimento social, vai sempre buscar território. Por quê? É na terra capitalista que se pode sobreviver. Aí depois de começar a sobreviver, os camponeses começam a bem viver. E a gente acha que nós vivemos bem. Nós, infelizmente, não vivemos bem perto da lógica deles. Porque a gente pensa em ganhar dinheiro, acumular. Eu quero comprar um carro, um celular novo, notebook, modernidade. Né? Não que isso seja ruim. A gente não pode jogar toda a tecnologia fora. De jeito nenhum. Mas a gente tem que saber e entender a lógica de vida dos caras. Eles não estão interessados nisso. Não estão interessados nisso. O viver bem para eles é isso. Ah, tá, eu tenho uma televisão, tenho uma parabólica lá que pega alguns canais, eu tenho um divertimento. E o meu viver é, né, o cotidiano de manutenção da minha produção, das minhas coisas para sobreviver. Então, o meu mercado é a minha propriedade, meus estabelecimentos. Esse é o meu supermercado. Olha só que maravilha. Quem dera ter um mercado desse em casa, né? No fundo de casa. O cara sente fome e vai lá, pega um maracujá, um moranguinho, uma goiaba, uma uva. Putz, imagine só. Que horrível, né? Que é. Ou que sonho seria ter isso no fundo de casa, com tudo isso. Vai pescar. O cara tá. Qual é o estresse dele? Nenhuma. O cara vai lá pescar. Ou pescar minha janta. Ela vai lá, pegou a jantinha dele. Tá sossegado. E a gente, às vezes, como disse o André, ridicularizamos. Nós, sociedade, ridicularizamos os camponeses. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas. Com quem a gente está chamando de camponês e conceitualmente quem são esses caras. Então, de acordo com Silveira, demonstra que há uma grande diversidade de camponeses. Então, pera lá. Esse cara de subsistência que existe e tal, ele é um sujeito histórico, construído desde lá do século XVIII. Aí, quem é esse camponês hoje? Tem um livro chamado Os Novos Camponeses, que é de um autor, ele é um mexicano, que chama Bartra. E ele vai discutir quem são esses novos camponeses. E esses camponeses justamente são aqueles que se adaptam dentro da realidade do capitalismo atual. Então não é esse mesmo camponês. Ele continua com a mesma estrutura? Sim. Só que muitas vezes agora esse camponês ele pode ter ele paga às vezes para um cara vir ajudar ele numa colheita de vez em quando. Esse camponês ele pode ter essa característica hoje. Então, só que o cara não é um permanente, né? Ele é temporário. Ele só vem ajudar na colheita ou na plantação de alguma coisa. Pode ser? Pode. E hoje o Estado também está muito vinculado a isso, né? Essa lógica. O boia fria, Franciele, ele é mais voltado principalmente aí a cana-de-açúcar, né? A gente chama aí de trabalho part-time ou de parceria, tá? No caso dos camponeses. Boia fria é mais voltado aí para o grande, né? Então quem é boia fria? São os camponeses que não conseguiram ser camponeses. E aí eles passaram a vender a sua força de trabalho pro capital, né?
Então, vem lá, o pessoal vem do Nordeste, fica um tempo ali, vai lá, faz a colheita, depois vai para outro lugar, mas é especificamente isso, não consegue se fixar. Ele especificamente está voltado ao grande capital. Dificilmente os caras trabalham para o pequeno, tá? Pequeno, eu falei que não podia chamar, eu estou chamando aqui, mas só para vocês entenderem, tá? Enfim. Isso que Vanderlei coloca é um ponto-chave. Tá lá, o que mais importa para o campesinato não é a terra, mas o seu modo de vida. Então, toda a estrutura que eu falei para vocês aí é o modo de vida. Então, essa lógica do campesinato é uma lógica aí de permanência desse homem do campo, da permanência dessas culturas voltadas à estrutura familiar. E aí, hoje, inclusive, que esse camponês se modificou um pouco, por quê? Porque ele teve esse acesso mais a esse capitalismo. Normalmente ele põe o produto dele à venda na feira. Só que assim, qual que é a lógica? Quando o Vanderlei fala assim, ó, a lógica é o modo de vida. O que está na cabeça do camponês? O que está na cabeça do camponês é: eu não vou produzir para vender, eu vou produzir para minha família. Agora, já que eu estou produzindo para minha família, eu posso produzir hoje um pouquinho a mais para vender o excedente. É isso que eles estão pensando hoje. Tá, então, quem que é o camponês hoje? É o cara que está com a ideologia lá de produzir para a família, para o sustento da família. Eu fiz um trabalho. Alguém conhece a Lapa aqui? O assentamento contestado ali na Lapa. Se alguém conhecer aí, se manifeste, por favor. E eu trabalhei ali num projeto por 3 anos. Projeto financiado pelo CNPq, por 3 anos. E eles têm uma escola dentro do assentamento de agroecologia. Olha só que loucura. Uma escola latino-americana de agroecologia. Ou seja, vem gente da América Latina inteirinha para aprender a usar a técnica agroecológica para produzir. Só de movimentos sociais, tá? Então, tinha gente de Paraguai, Colômbia, México, Guatemala, Argentina, Uruguai, Chile. Pô, tinha gente aí da América Latina inteirinha ali no assentamento. E eles ficam ali e fazem um curso. Um curso de 2 anos, curso técnico de 2 anos. E esses caras aprendem a trabalhar a agroecologia lá e vão trabalhar e vão levar lá para os seus países de origem. Aí, as pessoas que vivem dentro do assentamento também passam a produzir agroecologicamente. Eles passam a conhecer essas técnicas. E ali eu conheci milhares, não vai? Dezenas de camponeses. Com essas características que eu falei para vocês. O cara não tá nem aí com a bagaça. Isso que eu falei para vocês, o cara tem tudo. Realmente, ali no assentamento eu conheci o cara que tem tudo. Ele já trabalha com outra técnica que chama agrofloresta, né? Que é a produção no meio da floresta. Então ele mantém todo o solo, mantém toda a cobertura vegetal mais próxima da natural possível e planta ali no meio. Só que ele planta para a família dele. O objetivo dele é esse. Eu estou plantando para minha família. Aí o cara fala assim, eu trabalho até 2, 3 horas da tarde só, depois fico lá sossegado. Tem dia que eu nem trabalho, eu só vou acompanhar. E o que sobra, eu ponho na feira. Ou eu ponho para o governo, que ele põe 2 políticas públicas, né, que é o PA e o PENAI. Que é as políticas de abastecimento e auxílio de alimentação. E para as escolas, o PA e o PENAI, eles estão vinculados, têm que ser vinculados a uma cooperativa, né? Então o governo anuncia, fala, tem essa política pública. Qualquer pessoa que seja vinculado a uma cooperativa, a uma associação rural, pode acessar essa política pública e ganhar R$8.000 por ano. Ah, mas só R$8.000 por ano é pouco? É pouco. Só que normalmente a família não é feita de uma pessoa só. Aí pode ter a família inteira acesso a essa política pública. Então isso é bem legal, né? Então esse camponês hoje, ele tem acesso à política pública, tem acesso a feiras, tem acesso a
cooperativas e associações. É claro, né, gente? Ele está vinculado a esse mundo moderno de hoje. Isso, esse aí é o PENAI, que pega 30% dos valores arrecadados na escola, que vai diretamente para a compra desses produtos da agricultura familiar. Então a gente chama de agricultura familiar, só que na verdade a maioria deles são camponeses. Porque o objetivo deles é, primeiro, a subsistência. E é claro, aí que eles pensam hoje, bom, eu consigo viver assim, consigo, de boas. Mas mesmo assim, eu preciso ter alguma coisa a mais, né? Então eles vão lá e produzem um pouco a mais. Já que eles estão produzindo, eles produzem um pouco a mais. Então eles passam a ter um pouquinho mais de renda. E assim, é pouca coisa. Né? Pouquíssimo. Pelas famílias que eu conheci lá, a renda mensal, vamos colocar aí, porque normalmente não é assim, né, que funciona no campo, gira em torno de 3 mil reais. Imagine, o cara tem um programa Luz para Todos, o cara paga de energia elétrica ali 30, 40 reais. O cara tem água do subsolo, de poços artesianos. Ele não paga propriedade privada, né, porque ela é do INCRA. O mercado dele é a própria propriedade. Uma renda de 3 mil reais no campo, com todas as regalias, putz, o cara é rico. É o bem viver dele. Totalmente diferente de ganhar 3 mil reais numa cidade grande. Vai para São Paulo ganhar 3 mil reais pra você. Você não sobrevive, não. É difícil, hein? Difícil. Se com muito sacrifício você sobrevive com isso. Só sobrevive. Uma cidade média até dá. Uma cidade grande já é bem complicado. Curitiba eu não sei, mas São Paulo eu sei que é bem... Rio de Janeiro é bem difícil você sobreviver, ou viver bem, né? Sobreviver sim, mas viver bem com um valor desse. E outras, tem que trabalhar um trabalho muito bom para ganhar isso. Porque é complicado. Outros dois autores ali, Kautsky e Lenin. Pô, vocês já devem ter falado tanto do Karl Kautsky como do Vladimir Lenin. Os dois russos falam que o camponês vai desaparecer. Por quê? Porque para eles, agora a gente está começando a mudar, tá? Então o camponês, todo esse cara aí, historicamente produzido, tal, subsistência, é um cara que está vinculado com a sua ideologia a produzir somente aquilo que é necessário para ele e para a família sobreviver. O excedente ele vai colocar no mercado, ele vai colocar à venda, vai colocar em feiras, vai vincular a políticas públicas. Aí veio outra teoria, que é o surgimento da agricultura familiar. Só lembrando, camponês também é familiar, tá? É só mudança de conceito. Então, quem é o agricultor familiar? Lenin e Kautsky vão falar. Esses camponeses vão sumir. Por quê? Porque o capitalismo vai crescer tanto que vai modificar a estrutura e vai modificar a forma de ver dessas pessoas, desses camponeses. E isso vai alterar toda a estrutura fundiária brasileira. Isso vai alterar toda a forma, todo o padrão de vida do camponês. Por quê? Porque ele teria que se adaptar a esse capitalismo. Ele teria que sobreviver a esse capitalismo. Então, nós temos aí duas linhas teóricas para a gente definir quem é o camponês e quem é o agricultor familiar. Eu vou falar isso daqui para agora eu começar a falar quem é o agricultor familiar. Tá? Bom, então tá, dentro da formação do campesinato, nós temos a necessidade de uma leitura histórica para entender quem é o camponês. Os camponeses existiram em sociedades feudais, escravocratas, socialistas e capitalistas, e dessa forma eles coexistem e coexistiram em todas essas sociedades diferenciadas. Tá? Não é um sujeito aí que surgiu agora. Ele sobreviveu. E aí é onde eu queria chegar. Então, existem três paradigmas do campesinato.
ou seja, 3 formas de organização que a gente pode pensar. A primeira é o fim do campesinato. Compreende que o campesinato está em vias de extinção. Então esse cara aí que eu falei para vocês, ele vai sumir. A segunda é o fim do campesinato. O fim do fim é a permanência. Tá? Então, a segunda é a permanência do camponês. Tá? Eu coloquei fim do fim porque é como o autor coloca. Tá? Então, o autor... Ser pesquisador dá para você inventar algumas coisas. Né? Então, o autor coloca fim do fim. Ou seja, a permanência do camponês enquanto uma estrutura, uma resistência. E o terceiro ali é a metamorfose do camponês em agricultor familiar. Quem é o agricultor familiar? Esse conceito ele é recente, ele é da década de 90, agricultura familiar. Porque antes a gente utilizava o pequeno produtor, né? E utilizava o próprio conceito de campesinato. Chamar ele de agricultor familiar é recente, década de 90. E quem é o agricultor familiar? O agricultor familiar é aquela estrutura familiar que já vai ter como objetivo vender o produto, colocar o produto no mercado. Esse é o agricultor familiar. O agricultor familiar ele pode contratar gente de fora, ele pode contratar gente permanente em sua propriedade. O objetivo dele, muitas vezes, não é abastecer a própria família. Ele pode até usar isso. Não, mas a cabeça do cara é o seguinte: eu vou produzir para vender, colocar meu produto no mercado, eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero, né, ter condições de viver, porque esse é um mundo capitalista. Eu tenho que vender para produzir mais, para viver. E, consequentemente, tem que produzir mais, claro. Então, essa é a lógica capitalista. Então, esse é o agricultor familiar de hoje. Esse agricultor familiar que tem uma predisposição em trabalhar. É o cara que tem vontade de trabalhar. Agora, às vezes, muitas vezes, nessa vontade, não é só por ele. A vontade é pela lógica do mercado, pela lógica que ele está inserido. Esse cara pode usar agrotóxico à vontade. Por quê? Porque ele entende que se ele usar agrotóxico, ele vai ter menos perdas na sua produção. Consequentemente, ele vai vender mais. Vendendo mais, ele vai gerar mais renda, né? Então, esse cara é o agricultor familiar de hoje. Agora, percebam, um é mais voltado para o capital, um conceito, e outro conceito é mais voltado para, vamos dizer assim, o social, né? Vamos dizer assim, que o agricultor familiar é mais voltado, ele está inserido no capitalismo e ele pensa como capitalista. Já o camponês, ele está inserido no capitalismo, mas ele quer ser contrário ao capitalismo. Se isso for possível, né? Dentro de uma lógica. Então o Erlon está certo ali, né? Quem é capitalista, na verdade? Na verdade, o capitalista aí vai ser o agricultor familiar. Tá? Dentro da lógica, da forma de ver, a forma de se postar. Vamos ver aqui os 3 itens agora, características de cada um. Tá lá. Fim do campesinato. Como vai ocorrer o fim do camponês? Segundo essa lógica. Pode ser feito de 2 formas. Está relacionado ao processo de capitalismo no campo, que transforma pequena parte do campesinato em capitalista e outra parte em assalariado. Ou seja, uma pequeníssima parte dos camponeses que tem uma estrutura melhor, eles passam a se tornar capitalista. É uma teoria, tá, gente? Não quer dizer que seja verdade. São as 3 teorias. E outra parte, os camponeses, eles passam a ser assalariados. Eles viram boias frias. Tá? Então, os próprios camponeses viram boias frias. E a outra linha fala que o camponês
dentro da agricultura capitalista, ele não vai existir, porque não tem lógica isso. Não tem lógica o cara que vive ali com todas as características que a gente falou. Por quê? Porque o cara tem que colocar o produto dele no mercado. Ele tem que ser capitalista, ele tem que ganhar dinheiro. Eu quero mais dinheiro, mais dinheiro. A segunda teoria, fim do fim, ou seja, a permanência do camponês. Fala que a destruição do campesinato pelo capital não determina totalmente seu fim. Por quê? O próprio capital precisa do camponês enquanto assalariado. Exemplo. O dono de uma loja aí que tem os funcionários que pagam um salário mínimo para o funcionário. Esse funcionário, se o cara não fazer as coisas certinho, o que o dono da loja fala? Meu filho, vamos trabalhar, cara. Ó, a fila de gente tá aí fora com currículo, querendo seu lugar. Né? É bem isso. Ou seja, o que é esse camponês? É reserva de mão de obra. Reserva de mão de obra. Então o camponês, ele é visto sim como uma reserva de mão de obra dentro do cenário capitalista de produção. Então, o capital, dentro dessa lógica, fala assim, sim, nós precisamos ter o camponês. Entenderam? Para pressionar, né? Para pressionar os trabalhadores. Formas de recriação do campesinato, então, renda da terra, compra da terra, ocupação da terra, ou seja, como que o camponês ele vai sobreviver dentro desse contexto todo. Na verdade, ele está lutando pela posse da terra, pela sua permanência lá. O capital vê a permanência dele como necessária. Essa é a segunda linha de pensamento, tá, gente? Então, a primeira linha de pensamento é que o cara vai desaparecer, porque não tem lógica dentro do capitalismo. A segunda é que ele vai permanecer. Por quê? Porque o capital precisa dele como reserva de mão de obra. Aí tem um exemplo, né? Esse é um exemplo bem interessante. Esse é um exemplo que eu vivi, que eu pesquisei, que eu conheci. O fazendeiro, ele tem a fazenda dele, só que a fazenda dele tem muita vegetação nativa ainda. Ele quer derrubar toda essa vegetação nativa para que ele possa plantar capim, né? E a partir daí ele possa ter o gado dele. Então o que ele vai lá? Ele vai lá e contrata trabalhadores camponeses como arrendatários. Ou seja, é tipo uma parceria, tipo um aluguel da terra, né? Aí o fazendeiro fala assim, ô camponês, você vem aqui na minha terra, você tem 5 anos para ficar aqui na minha terra. Você pode plantar, você pode produzir, você pode viver aqui, tudo de boas. Depois de 5 anos, eu quero a terra limpa e com a grama plantada. Então eles fazem um contrato de parceria de que, depois de 5 anos na terra, os camponeses vão entregar toda a terra limpinha para ele, o fazendeiro, e vão... É claro, né, o fazendeiro quer a madeira também, vai vender a madeira. Então o fazendeiro quer a madeira. Então o fazendeiro não gasta nenhum dinheiro, tem o retorno da madeira, tem a parceria com os camponeses, e vai ter a terra com grama depois dos 5 anos para ele colocar o gado dele. Então isso acontece bastante, tá? O cara não investe em nada. Só deixa o camponês morar lá na propriedade dele. A permanência do campesinato também é medida aí pelos assentamentos sociais, pelos movimentos, pelas políticas de reforma agrária que a gente falou agora. PA e penais são políticas. Então, existem algumas linhas ainda que falam, não, o camponês vai permanecer ainda. Por quê? Porque está sendo disposto ao camponês condições de ele sobreviver. E nós conversamos aqui agora, existe esse cara ainda? Existe. Não é tão comum, mas ele existe. Tá? Então, essa é a segunda linha, a segunda vertente de permanência do campesinato.
E a terceira, que ele é muito aceita hoje, muito discutida hoje, é com relação à metamorfose, ou seja, o camponês vai se transformar em um agricultor familiar. Então, gente, vocês vão ter que tomar cuidado. Vocês não vão poder escrever mais o pequeno. Vocês vão ter que identificar quem é a pessoa que eu estou falando. Ele é um camponês ou ele é um produtor familiar? Ou ele é um cara que está em metamorfose, ele está em transformação. Tá? Então, isso é muito importante no caso da identificação do sujeito. Então, quem que é esse sujeito rural? Isso que vocês vão ter que identificar no campo. É um cara que está se transformando de um cara atrasado para um cara moderno, de um cara que é o Jeca Tatu lá, para um cara mais ligado a uma estrutura comercial, a uma estrutura voltada aos princípios do mercado, à lógica do mercado. É um cara que está aqui na cabeça dele, eu tenho que produzir para vender. Quem que é esse cara? Tá? Então vocês vão ter que identificar isso. Quem que é o camponês e quem é o agricultor familiar. Todo mundo está entendendo isso daí? Vocês estão aí? Estão quietos agora? Quietaram? Oi? Tem gente aí? Legal, né? Entenderam a lógica dos dois? Conseguiram entender? Quem que é o camponês e quem que é o agricultor familiar? Pode ser que existam relações aí de proximidade entre eles. Pode ser. Essa proximidade entre eles, às vezes, a linha é muito tênue para você identificar quem que é um, quem que é o outro. Aí você fala assim, nossa, quem que é o agricultor familiar, quem que é o camponês? Mas às vezes, onde está a resposta? Se você for fazer uma pesquisa, a resposta está na pessoa. Você vai ter que perguntar para ele. Às vezes o cara não sabe o que ele é, mas aí você vai ter que identificar. Você vai perguntar, você produz? Você produz para a sua sobrevivência, para a sua família? Qual é o seu objetivo? Você coloca o seu produto no mercado? Você utiliza políticas públicas? Você faz parte de alguma cooperativa? Você usa agrotóxico? Qual que é a lógica de produção dessa pessoa, dessa família? Então, você tem produtor, trabalhador assalariado? Então você vai ter que perguntar tudo isso. Então, Agora, detalhe, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, ele é histórico e tal, mas hoje, se você chegar no campo, normalmente o cara fala assim, eu tô aqui querendo viver só, sossegado. O cara não vai falar se ele é uma coisa ou outra, né? Você que vai ter que identificar. Então, essa é uma discussão muito mais acadêmica, né? Uma discussão, assim, uma ideia de interpretação muito mais acadêmica do que na realidade. A pergunta que o camponês é um sujeito mais ligado à agricultura de subsistência e agricultor mais ligado ao comércio. Bem isso, Erlo. Assim, ideologicamente, tá? Pensa isso. É o que o cara tá pensando. Qual que é a lógica do cara? Tá? Qual que é a ideia do cara? Se o cara pensa em só sobreviver, se o cara pensa em só manter aquilo lá e atender a família dele, e só o que sobra ele vai colocar? Essa pergunta é boa, Giovanni, já vou voltar nela. Pergunta não, você fez uma colocação aí, vamos falar disso daí. Então, se o cara pensa só na estrutura familiar dele, a manutenção, ele é um camponês. Tá? Lembrando que, mesmo assim, hoje, o camponês tem acesso a políticas públicas, o camponês coloca o seu produto no mercado é mais difícil, mas ele coloca nas feiras, nas vendas diretas, ele pensa em troca. Então, hoje o camponês não é só 100% subsistência. Tá? Mas a cabeça do cara é. O produtor ele está pensando lá, não, só o que sobrar que eu vou colocar no mercado, o resto está aqui. Tá? Já o agricultor familiar não, o agricultor familiar ele quer colocar o produto dele no mercado, o objetivo dele é esse. Não, eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero comprar um carro, uma colheitadeira, sei lá o quê. Eu quero
me capitalizar com isso. O objetivo dele é diferente. Entenderam? A ideia do cara é diferente. Voltando na pergunta de Giovanni, na questão de Giovanni, ó. Pode acontecer dos pais e irmãos serem camponeses e um dos filhos ser agricultor familiar. Sim. Você tem aí uma dissolução. Isso é muito interessante também com questão da permanência do homem no campo, né? Hoje é muito mais... Tem duas coisas, né? Tem duas coisas. Vou contar dois casos aí dessa pesquisa que eu fiz ali na Lapa. Para ver se ninguém conhece ali o assentamento da Lapa, né? Vale a pena, gente. A gente poderia até marcar um campo para lá, hein? Seria massa. Bom, dois casos. Na Lapa tem a escola fundamental, é o assentamento, Jorge, é o assentamento contestado e fica dentro da Lapa. Né? Ele é saída lá para Curitiba. Então nós temos aí, dentro do assentamento lá, para dar esse exemplo aí de permanência do homem no campo, nós temos o produtor, nós temos a escola fundamental, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico e superior. Tá? Assentamento contestado esse. E essa escola dentro do assentamento, olha só, né? A escola dentro do assentamento, ela incentiva a permanência dos jovens no campo. É um incentivo. Muitas pessoas que eu conversei lá, jovens inclusive, que saíram para fazer faculdade, alguns foram fazer veterinária, história, administração, agronomia. Então, às vezes, os jovens saem do assentamento e vão para faculdade, cursam. Alguns tentam ficar na cidade. Aí os caras falam assim, pô, aqui eu tenho que pagar aluguel, é caro. R$800, R$1.000. Aqui eu tenho que pagar comida, tenho que ir no mercado toda semana comprar um monte de coisa. Tenho que pagar transporte, água, luz. Ou seja, é muito gasto desse cara viver na cidade. Aí, na hora que ele volta para o assentamento, a luz no assentamento custa 1/4 do preço da cidade. A água é de graça, não paga aluguel porque a casa já está lá, não paga comida porque a comida é produzida ali mesmo, o mercado dele é ali mesmo. Ou seja, aí que o cara pensa, tem muito jovem que resolveu voltar para o assentamento. Por quê? Porque eles viram que o custo de vida na cidade era muito alto. Eles pegaram toda a lógica que eles aprenderam na faculdade e começaram a aplicar dentro do assentamento. Então tem muita gente capacitada dentro dos assentamentos por causa disso. Os caras veem que a vida da cidade não é tão fácil assim, né? Embora aquela coisa da modernidade. E aí eles preferem voltar para o assentamento com custo lá embaixo de produção e que a família deles está junto. E aí eles vão lá e constroem uma outra casinha que eles querem mais independência dentro do estabelecimento mesmo. E é bem legal. Bem legal. É óbvio, né? Tem gente que vai e fica na cidade. Mas tem muita gente que volta. Então eu achei isso fantástico dentro do assentamento contestado. E é claro, né? Isso acontece também em vários assentamentos, vários lugares aí. Enfim, vamos lá. Vamos acabar esse item aqui. Então lá, mudança ideológica. Mudança ideológica. A questão da união aí é interessante, né? Tânia está falando. Eles têm mais ligação, né, com um com o outro. Não é aquela coisa da concorrência. Eu tenho meio receio com aquele cara lá porque o cara vai me passar a perna. Não, eles têm uma confiança muito maior. E se for um assentamento mais organizado, melhor ainda.
Nesse caso aí tem escola, tem postinho de saúde, tem refeitório comunitário, tem a estrutura de alojamento inteirinho por causa da escola latino-americana. Enfim, é uma outra lógica de vida, né? É uma outra perspectiva que nós não estamos muito acostumados. E quando a gente vai para lá, a gente aprende muito, muito, muito. Vou ver com o Gilson ali a possibilidade, de repente, de sair um ônibus de cada polo aí pra gente conhecer. Para eu levar vocês lá para conhecer. É muito fantástico, muito, muito bacana. Eu vou conversar com o Gilson e eu vou... Semana que vem eu já falo para vocês aqui, tá? Não sei se teria que ter feito algum planejamento antes. Se bem que tem a Gara 2 também, né? Enfim, a gente pode continuar. Bom, vamos lá. Então, a transformação de camponês em agricultor familiar sugere mudança ideológica, pois perde sua história de resistência e luta. Então, para o capitalismo, para o capital, é interessante que você mude o nome de camponês para agricultor familiar. Por quê? Porque a ideia é diferente, a lógica é diferente. A lógica do agricultor familiar é muito mais a lógica voltada para a essência do modo de produção capitalista, né? Até coloquei uma questão para debate. Mas os sem terras que estão excluídos do sistema e se constituem famílias, são agricultores familiares? Como eu disse, em linhas gerais, depende. Depende. Você vai ter que analisar. Caso a caso. Você tem de tudo. Você tem produtor familiar e você tem camponês ali dentro. É legal lá que você vai, por exemplo, você vai em quem produz morango. Para você saber se o cara produz com a lógica da agroecologia ou não, é só perguntar para ele se... come um morango então, seu. Se ele comer, você pode comer, porque é orgânico. Agora, se ele não comer, pula fora, porque tem agrotóxico, né? E é diferente, né? O orgânico é o produto final da agroecologia. Então a gente chama produto orgânico. Tá, o que é um produto orgânico? O produto orgânico é o produto final. É aquele que não é utilizado agrotóxico. Ele pode ser ou não proveniente de uma produção agroecológica. Ou uma produção orgânica. O que é uma produção orgânica? É a produção em escala para venda, sem utilização de agrotóxico. Já a produção agroecológica é uma produção que está subsidiada por família. Então ela leva em consideração os aspectos sociais. Luiz, não é regra. Um camponês pode utilizar veneno também. Tá? Pode. Isso não existe regra. A maioria não utiliza. A maioria não utiliza. Então a maioria dos camponeses, porque eles vão consumir, né? Eles vão consumir. A maioria dos camponeses não utilizam agrotóxico. Mas não é regra. Se o cara quiser utilizar agrotóxico e consumir, ele faz isso. Mas a maioria, com certeza absoluta, não faz. Tá? Enfim, é bastante interessante essa lógica. Tá? Então, o cara que está lá no assentamento, ele pode ser os dois. Ele pode ser as duas coisas. Ele pode ser tanto camponês como agricultor familiar. Só olhando você não vai saber. Você tem que perguntar. Tá? A agricultura biológica também é voltada mais para a agroecológica. Tá? Então, é diferente da agricultura agroecológica e produção agroecológica e produção orgânica. São semelhantes, mas são diferentes. Tá? A agroecologia tem a ver com a família, tem a ver com a estrutura, tem a ver com a representação social que está ali. E dentro da agroecologia tem também a agrofloresta, tem a biológica. Todas elas estão vinculadas à estrutura familiar. E tem só a orgânica. E aí qualquer empresa pode fazer orgânica. Existem até empresas subsidiadas pela própria Monsanto hoje, que tem a produção orgânica, mas que não são agroecológicas, são orgânicas, tá? E tem essa também, né?
não usam, é verdade, vendem mais até os produtos por ser orgânico. Passou no Fantástico uma vez aí, né? O cara. Aí é sacanagem dos caras, né? Do feirante lá que vendia como orgânico, mas na verdade ele comprava do Ceasa, que era tudo cheio de agrotóxico. E vendia como orgânico. Aí os caras. Rio de Janeiro isso aí, né? Mas não é só no Rio de Janeiro que acontece essas coisas, não. Aqui também deve ter. Tem que ficar esperto isso aí. Por isso tem que conhecer. Qual que é a lógica? É você se aproximar do. A lógica é o ideal, né? Não existir o mercado. Aproximação produtor e consumidor. Aqui, por exemplo, em Ponta Grossa, nós temos uma rede diretamente do assentamento Zapata, Emiliano Zapata, com os produtores. Os caras, com a ajuda nossa aqui da universidade, eu tenho o grupo aqui do Whats, que toda semana eles mandam uma lista de produtos que você escolhe e eles entregam na porta da sua casa. Mas assim, a gente conhece a procedência, né? A gente sabe de onde que é. Então você tem que ter uma proximidade. Aí você paga mais barato no produto orgânico, agroecológico. Aí você não paga caro. Igual você vai no mercado, você paga quantos? Um maço de alface no mercado é 6, 7 reais, né? No mercado orgânico. Ah, caro, eu vou consumir orgânico tudo caro. É caro por causa do mercado. O mercado que encarece. Se você for direto na fonte, com o produtor, você vai pagar o mesmo preço que você paga no convencional, com agrotóxico. Aí você vai lá direto no produtor orgânico mesmo. Aí você sabe onde que é, você pode ter lá, você pode ver. Então essa questão aí dos atravessadores, intermediários, eles elevam o preço do orgânico, né? E é um nicho de mercado por próprio capital agora também. Já até a Monsanto agora, um dos maiores monopolistas de veneno e sementes patenteadas do mundo, elas produzem orgânico. Então, né, a gente tem que ter uma certa calma para entender todo esse processo e saber que o orgânico só é mais caro por causa da lógica do mercado, né? A lógica, esse nicho hoje que o produto orgânico traz, né? Então, para a gente fechar essa ideia aí, estamos quase fechando aí a aula também. Fernandes, que também é um grande geógrafo brasileiro, foi meu professor, esse Bernardo Mansano Fernandes, ele fala que o conceito de campesinato é, portanto, um exercício político. Percebam, por quê? Porque ele está voltado a uma lógica contrária à lógica do capital. Está voltado a uma lógica contrária à lógica da agricultura familiar. Como eu disse para vocês, é muito mais interessante para o capital tirar o conceito de camponês, deixar só o conceito de agricultura familiar. Por quê? Porque ele está na lógica do capital, né? Está na lógica da venda, da produção para a venda. Enquanto que o conceito de camponês não está na lógica do conceito para a venda. Então, a ideia, né, que eu coloquei, o agricultor familiar é um camponês. É claro que ele pode ser modificado. Então, o que identifica, o que difere, é muito mais a questão política e ideológica dos dois. Cada um com suas características, né, com suas particularidades. Esse é o caso. Tá? Então, fechando a aula de hoje, né, que a gente ia até ver mais coisas, mas falamos bastante. Espero que vocês tenham entendido bastante esses pontos aí, né, porque é muito importante, gente, muito importante vocês terem bastante clareza. Quem é o agricultor familiar? Quem é o camponês? Quem é o pequeno? Quem é... Quais são as características desse camponês? Se ele existe hoje ainda? Qual é a característica? Essa... Não, Osné, a gente vai fazer só pela lista, só pelas participações de vocês aqui, tá? Fiquem tranquilos. Todo mundo que participou aqui, que se manifestou, já está tudo registrado aqui e já está... E vai ser
dado nota já pelas participações aqui mesmo, tá bom? Eu acho que vocês, entendendo um pouco desses conceitos, esses dois conceitos básicos, vocês vão ter aí uma ideia maior. Aí a semana que vem, nós vamos falar um pouco da história da agricultura no Brasil. Então eu vou fazer um resgate histórico. Vamos falar novamente um pouco de... Eu vou usando os conceitos agora que vocês já aprenderam, tá? De campesinato e agricultura familiar. Vamos fazer um resgate histórico desde lá das leis de terras de 1850 até chegar hoje no processo de modernização da agricultura, Revolução Verde. Tem até um ponto que eu coloquei para vocês, a Revolução Verde, né? Inclusive, gente, eu não vi agora final de semana, não vi, né? Sexta-feira, mas tinha pouca gente participando, né? Vamos colocar mais lá, porque eu queria participar, principalmente da discussão de Revolução Verde. Queria ver que a maioria de vocês estão pensando a respeito da Revolução Verde. Vou colocar à disposição, sim, Janaína, os slides, tá? Deve entrar aí no sistema quarta, quinta-feira, que eles demoram um pouquinho para colocar. Eu peço amanhã mesmo, amanhã não, segunda-feira, né? Eu peço para eles colocarem e eles demoram uns diazinhos, mas entram no sistema aí de vocês. Aí vai ficar junto lá com o material disponível na web, tá? Bom, é isso, gente. Então, semana que vem a gente se vê de novo com essa aula um pouco mais histórica, de um contexto mais histórico, colocando bastante aí, eu agradeço bastante aí vocês terem gostado da aula, estou aqui para isso, né? Espero aí qualquer pergunta que vocês possam ter, possam fazer, estou à vontade, assim, eu sou bem acessível a esse ponto, ok? E eu vou falar com o Gilson Cruz aí para ver a possibilidade de nós irmos lá no assentamento na Lapa, que eu acho que vai ser fantástico. Um aprendizado, assim, que vale muito mais a pena do que só ouvir a aula, evidentemente, porque vocês estarão vivendo, né, aquele espaço, aquele lugar. E aí a semana que vem, eu vou até anotar aqui, né? Aí a semana que vem primeira possibilidade de campo. Aí a semana que vem a gente fala já para vocês aí que se vai dar certo ou não, tá? E se não for dar certo também, se de repente, se vocês quiserem ter o acesso lá, eu repasso aí para quem tiver. Ok? Bom final de semana. Parabéns no Dia das Mães para quem é mamãe. E parabéns para as mães de todos os presentes aqui. Um abração e até semana que vem. Às 2 horas estaremos aqui. Legal? Tchau, tchau, gente.